Oi, tudo bom? Aqui é o Kay de volta com mais um vídeo, mais um experimento de 30 dias e dessa vez low carb. Muito bem, então se você é novo aqui no canal, eu costumo fazer com os desafios e esses experimentos de 30 dias, que nem esse da low carb. Então se você não quiser perder os próximos vídeos, se inscreve aqui no canal, clica no sininho das notificações e para todo mundo que puder deixar um gostei, ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo para mais gente. E se você quiser acompanhar esses desafios mais de perto, eu sugiro você me seguir no Instagram, que a gente consegue se comunicar mais no dia a dia por lá. Primeiro, o porquê da low carb. Na verdade, eu fiz o último experimento de 30 dias foi com a dieta vegana. Então eu estou experimentando essas dietas para ver onde eu me encaixo melhor, o que faz mais sentido para mim. Todos esses desafios e experimentos que eu faço é de coisas que eu acho que podem ser melhores para mim, né? Tentar melhorar alguma coisa, viver de um jeito que eu acho que é mais coerente com as coisas que eu penso. Então, no caso da vegana, foi uma questão de princípios, porque a pecuária é bem agressiva para o meio ambiente e isso me incomoda. Então, eu procuro sempre consumir produtos de origem animal de um jeito mais restrito. Daí eu vi que zero alimentos de origem animal não é uma coisa que fez tanto sentido para mim, mas algumas das coisas que eu aprendi naquela experiência eu vou levar para frente para o futuro. E a mesma coisa eu quero fazer com a low carb. Então eu estou entrando não com aquela ideia de querer vender low carb para todo mundo, eu estou entrando com um senso crítico aqui de falar assim, ó, me parece que faz sentido. Se der certo, eu vou contar para vocês. Se não der certo, eu também vou contar para vocês. E daí a low carb sim é uma escolha pela saúde, não pelos princípios, que nem o da vegana, porque me parece realmente que é uma estratégia muito mais saudável. Então vamos lá. Benefícios da low carb. Eu já fiz um vídeo com uma introdução ao low carb falando um pouco, então eu vou deixar ele aqui nos cards e eu vou tentar não ser muito repetitivo para as pessoas que já viram o vídeo passado. Mas basicamente, para eu definir a low carb, se você nunca ouviu falar desse termo, é uma dieta com poucos carboidratos e tem um valor meio arbitrário aí de até 130 gramas de carboidratos líquidos por dia. No começo eu achava, não sabia se isso era bastante ou se era pouco, e depois eu fui ver que 130 é bastante. Então eu tentei ficar bem abaixo dos 100, na verdade. Eu costumei ficar entre 70 e 90, porque eu achei que se eu ficasse muito perto do limite máximo eu não ia sentir tanta diferença assim. Então como é que eu fiz para saber se eu estava dentro desses 130? Não estava. Eu contei alguns dias, não contei todos os dias, mas eu peguei 2 dias e contei antes de começar a dieta, então para ter uma base. Daí eu vi que eu consumia um pouquinho mais do que esses 130. E daí depois, quando eu comecei, eu marquei alguns dias, no meio eu marquei alguns dias, mais pro final eu marquei alguns dias, para tentar me manter sempre nesse padrão. Mas depois que você começa a fazer alguns dias, você percebe que fica fácil de manter sem precisar fazer conta o tempo todo. Bom, ontem foi meu primeiro dia de low carb e ontem eu contei o carboidrato, que é uma coisa que eu não pretendo fazer todos os dias, mas só para ter uma referência, eu achei que o primeiro dia era bom e sobrou. Eu cheguei no final do dia eu tô tentando manter perto de 100, eu terminei em perto de 60 e daí aproveitei e joguei 2 laranjas a mais ali de sobremesa. E eu vi que foi muito fácil, na verdade. Se você tira farináceos e tira açúcar, é muito difícil você ficar fora da low carb. Então, tranquilo. E por que a low carb? Bom, ela tem vários benefícios, então eu vou falar alguns deles aqui, mas eu não vou entrar muito nos termos técnicos, na questão mais científica da coisa, porque eu não sou um cientista, então não é minha área de expertise. Bom, você pode ter alguns problemas de saúde se você consumir muito carboidrato, porque você pode criar uma resistência à insulina. Isso pode dar, por exemplo, diabetes tipo 2. E tem vários estudos relacionando o consumo excessivo de carboidratos a outras doenças, como ovário policístico, para quem tem ovários, né? Alzheimer, demência, câncer, envelhecimento precoce e mais uma série de coisas. Então, consumir muito carboidrato não faz bem para ninguém. Então, se carboidrato está relacionado a tantos problemas de saúde, eu pensei, por que a gente come tanto carboidrato? Vou tirar um tanto de carboidrato aí para ver o que acontece, vou adotar essa low carb por 30 dias e foi assim que aconteceu. Na verdade, eu fiz um diário, eu fui anotando as coisas que eu fui sentindo ao longo do tempo, daí eu vou ler algumas passagens aqui para vocês. Então, dia 1, peso 61 quilos. Ups! Percebi que a low carb e a vegana são mais parecidas do que eu imaginava.
nas duas, a maior dificuldade de restrição para mim são os produtos industrializados, pela praticidade. Para vegana, eles eram restritos porque em geral tem leite e na low carb porque tem açúcar. Pois é, gente, a maioria dos produtos industrializados ou tem leite ou tem açúcar, geralmente tem os dois. Dia 3. Corri e percebi a diferença. O corpo não estava respondendo bem, estava pesado, corri bem devagar 12 km no lugar dos 18 programados. Terceiro dia em low carb hoje e acabei de voltar de um treino. Hoje foi a primeira vez que eu senti o corpo pesado, senti que está faltando energia. Fiz 13 km para 1h07, a pretensão não era ser uma super corrida, mas mesmo assim é uma distância que eu faria numa boa em 1 hora, menos de 1 hora na verdade. Então, e cansou. Dia 4. E eu acabei de me dar conta de um negócio que eu achei muito fácil cortar o açúcar, mas eu não tinha me dado conta que eu cortei calorias também. E daí eu pensei, putz, será que eu tô comendo o suficiente? Daí eu já emagreci um pouco nesses dias e fui contar quantas calorias eu ingeri. Daí eu vi que eu consumi mais ou menos 1.500 calorias por dia e a recomendação para alguém da minha idade que pratica atividade física é alguma coisa entre 2.500 e 3.000. Então estou bem longe e eu preciso pensar em jeitos de aumentar meu consumo calórico, senão eu vou sumir. Hoje é o 5º dia de low carb, acabei de voltar de um treininho de 22 km e eu tenho feito 22 km com frequência e eu estava bem regular no tempo, estava fazendo 1h43, 1h44, hoje eu fiz 1h55, então estou sentindo bastante diferença nessa primeira semana. Realmente, por enquanto, está faltando energia. Espero que essa adaptação venha logo, porque está fazendo falta. Hoje é o 10º dia de low carb. Não tem sido super low carb, eu tenho comido uma quantidade bem razoável de frutas e eu tenho comido um pouco mais de carne para conseguir colocar um pouco mais de calorias, bastante castanha e bastante ovo. Mas eu queria achar outras possibilidades, porque eu tô vendo que castanhas, por exemplo, são muito pesadas. Daqui a pouco eu vou estar de saco cheio de castanha. É um pouco enjoativo. Eu queria ter achar outras possibilidades para substituir um pouco a carne também, assim, pensando no longo prazo. E vamos ver, por enquanto, com algumas frutas tá indo bem. A hora que eu passar para cetogênica, daí essas frutas vão fazer falta também. Vamos pular uns dias aí que não aconteceu nada de interessante. Dia 19. Ingerir bastante calorias é sempre um desafio. Tenho comido castanhas, ovos, tomado leite e tal, não sei o que. Além de usar azeite, não sei o que, blá blá. Preciso pesquisar mais possibilidades para quando passar para a cetogênica, que é a próxima dieta, que é a dieta que eu estou agora, que é menos carboidrato ainda. Dia 23, não tenho medido, mas acredito que estou mais perto do limite dos 130 gramas. Tenho ficado menos preocupado com diminuir carboidrato e mais em ingerir bastante calorias para não emagrecer. Principalmente pensando que entrando na cetogênica é provável que eu ainda perca mais peso. Então, a última semana eu lembro bem que eu me preocupei em comer bastante porque eu queria ter um extrazinho para poder perder quando eu entrasse na cetogênica. Não ganhei um extrazinho não, assim, eu terminei os 30 dias um pouquinho acima dos 61, perto dos 62, então praticamente no mesmo peso. Então no final eu percebi que não foi difícil, principalmente se você quiser ficar dentro dos 130 gramas, é bastante carboidrato que você pode ingerir, só de tirar o açúcar refinado, né, refrigerantes, sucos, doces e tirar a farinha branca, né, então pão e massas, é muito, muito provável que você já fique dentro da low carb. Então eu tentei ficar bem abaixo dos 130, né, mais perto dos 70, 90, para conseguir sentir alguma diferença maior. Então daí sim eu já fazia um pouquinho mais de restrição, tentava não comer muito arroz, tentava não comer muita batata. Mas basicamente assim, se você for consumir produtos que você compra na feira e não no supermercado, você consegue comer um monte de quase tudo. Falando em feira, tem essa coisa da alimentação variada, né? Foi uma das coisas que eu mais ouvi nos últimos 30 dias. Não, mas você tem que comer um pouquinho de tudo, você tem que ter uma alimentação variada, que não pode cortar assim açúcar do nada. E uma coisa que eu percebi é que se você for tentar fazer uma alimentação variada comprando no supermercado, você vai comer um monte de carboidrato, porque quase tudo no supermercado é produto super industrializado, cheio de açúcar. Então, vamos pensar um exemplo que se não fosse de comida, vamos pensar que fosse livros.
E você fala assim, não, é importante você ler um pouquinho de cada coisa para aumentar a sua cultura e ter uma diversidade. Daí você vai na livraria e pega um livro de cada assunto. Só que daí você não percebeu que você não foi numa livraria comum. Você foi numa livraria evangélica. Daí você pegou um livro de cada prateleira, mas todos os livros eram evangélicos. E se você vai comprar no supermercado, é meio que a mesma coisa. Grande parte dos produtos do supermercado são muito ricos em açúcar. Então você acha que você está tendo uma dieta variada, mas na verdade você está comprando tudo dentro de um universo que tem muito açúcar. Então se você for na feira e pegar um pouquinho de cada barraca, daí eu vou concordar, você está tendo uma dieta variada. Você está comprando na barraca de legume, de fruta, de verdura, de carne, de ovo, de pastel até. Mas a gente tem essa ilusão de que a nossa dieta é variada e na verdade não é. Ela tem muita farinha e muito açúcar. Mas também vou falar o outro lado. Eu já vi relatos de outras pessoas que cortaram açúcar por um tempo e eles diziam que se sentiam muito melhores, com mais vigor, mais energia, porque não tinham aqueles picos de energia e depois aqueles vales em que você fica meio, cansado, meio sonolento. Eu já não tinha isso e na low carb eu não senti diferença nenhuma. Então, pra mim, não fez diferença. Não teve nenhuma sensação que eu posso dizer que for diferente de quando eu comia carboidrato. Na corrida, sim. Na corrida eu fiquei com o corpo cansado, foi mais difícil manter a velocidade e é uma coisa que, assim, meio que passou a sensação, mas eu não sei se eu só me acostumei, porque meus tempos não voltaram a melhorar. Mas eu também não sou um atleta de elite, não estou competindo pelos segundos, então eu acho que faz mais sentido eu escolher uma estratégia que seja mais saudável no longo prazo. E agora, qual que é a próxima? A próxima que eu já tô no 7º dia é a cetogênica, que a definição dela é 50 gramas de carboidrato ou menos. Mas o propósito dela é entrar em cetose. Então, que eu vou falar isso no próximo vídeo. Então, talvez com 50 gramas você não consiga chegar lá. Eu estou tentando me manter entre os 20 e 30 gramas de carboidrato por dia. Daí sim, é bem restritivo. A low carb é o level beginner ali da coisa e a cetogênica é o level hard. Então fiquem ligados aí que vai ter um vídeo de 30 dias de dieta cetogênica no futuro. E eu confesso que toda vez que vai chegando no final dos 30 dias, eu já vou pensando, ai, que bom que tá terminando o experimento, tá terminando esse desafio, vou poder relaxar. Nesse caso da low carb, né? Vou poder voltar a comer uma pizza com os amigos, vou poder comer um pedaço de bolo se eu for em algum aniversário. Mas, como eu resolvi emendar a cetogênica, isso não vai acontecer, né? Mas já adiantando cenas dos próximos capítulos, eu tô fazendo esses 30 dias. Fiz, né? Os 30 dias de low carb, agora eu tô no meio dos 30 dias em cetogênica. E daí eu tô me preparando para a maratona SP City no final de julho. Então, terminando os 30 dias de cetogênica, eu vou ver como é que eu tô. Se eu achar que tá tranquilo, eu continuo na cetogênica. Ou talvez eu volte para low carb até a maratona. E daí sim, depois, eu pretendo manter uma diretriz mais low carb, né? Evitar farinhas e açúcar, mas não evitar eventos sociais. Se tiver um bolo de aniversário para comer, eu vou comer no futuro. Se tiver uma pizza com os amigos, eu também pretendo comer uma pizza de vez em quando. Eu acho que dá para ter um meio termo, mas é bom ter em mente que, assim, são exceções. E exceção é exceção mesmo, não é exceção 3 vezes por semana, né? Então vamos lá, gente, eu vou ficando por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem o gostei aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Fiquem ligados para os próximos vídeos. Eu não tenho feito aquele vídeo semanal, né, do acompanhamento dos treinos, porque tem um monte de vídeo aqui para fazer, mas eu vou voltar a falar mais dos treinos da maratona, e eu acho que nos próximos vídeos, então fiquem ligados. E a gente se vê então no próximo vídeo, gente. Até mais. Tchau, tchau. E uma observação que eu acho que vale a pena fazer. Foi fácil tirar as coisas doces e o açúcar? Não, não foi fácil. Eu olho para várias coisas doces e me dá muita vontade. Uma barrinha de chocolate, ou um pedacinho de bolo. Quando eu vejo as pessoas em volta de mim comendo coisas doces, me dá vontade também. Toda vez que eu passo no supermercado e vejo, sei lá, alguma coisinha doce que eu gosto de comer, ainda me dá vontade. Então, diminui a vontade com o tempo, mas não passou ainda.